Olá, povo de Deus, pastor Cláudio Figueiredo, estou aqui em mais uma tarde, nesta quinta-feira, para trazer uma palavra, liberar uma palavra de Deus aí para você que está me vendo e me ouvindo. Muita gente em home office, trabalhando em casa, e eu sei que muitos têm a possibilidade de acessar o nosso canal no Instagram e também do Facebook, e depois acompanhar as nossas mensagens aí no YouTube. O canal é Comunidade Cristã, Novidade de Vida. Acesse, inscreva-se e clica no sininho, porque toda mensagem nova você vai ser notificado, tá joia? Ajuda a gente também nessa questão aí. Eu quero hoje falar sobre inversão de valores, falar a respeito do culto, baseado em Mateus capítulo 21, versículos 11 e 12. Mateus 21, 11 e 12, eu passo a ler. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou a todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de ladrões. Vós, porém, a transformais em covil de ladrões. Do que Jesus exatamente estava falando ali? Será que Jesus estava falando do comércio liberado? Parecia uma bolsa de valores, aquela gritaria, um vende, outro compra, um levanta a mão daqui, outro oferece um produto melhor. Do que Jesus está falando? Perceba que Jesus não faz nenhuma recomendação e nenhuma exortação. Jesus dá àqueles que estão trocando, vendendo, simplesmente pelo ato de comercializar. Não, Jesus é enfático. Ele fala que transformaram a casa dele num covil de ladrões. Ele está acusando aquelas pessoas de serem ladrões, de roubarem alguma coisa. Pois pense bem, naquele tempo, as pessoas que estavam vendendo ali vendiam porque tinham o aval de Anás e Caifás, tinham o aval dos superiores ali do templo. Essas pessoas não vendiam para o ganho próprio, eles vendiam porque uma parte daquilo que eles vendiam ficaria para o templo. Anás e Caifás, é claro, eram beneficiados com aquilo. Os animais que ali eram comercializados, eles eram oferecidos na parte de trás do templo. Uma grande maioria dos animais que eram ali comercializados, eles eram oferecidos por os judeus que queriam sacrificar ao Senhor lá na porta das ovelhas, na parte traseira do templo. Muitos animais ali eram entregues, e segundo os analistas que ficavam ali no tanque de Betesda, onde tinha água, para verificar a qualidade dos animais, eles atestavam como um animal impuro, por uma quebra de osso, uma mancha na pele, seja lá qual for o problema. Mas depois, eles pegavam esses próprios animais e colocavam na porta do templo para ser vendido para outras pessoas. Provavelmente, alguém ofereceu o animal para ser sacrificado, o animal foi rejeitado e ficou lá com eles mesmo. Talvez o próprio dono foi e comprou novamente esse animal sem perceber, tá certo? Sem perceber por quê? Porque existia ali como se fosse uma máfia do comércio local. Mas não foi isso que não foi por isso que Jesus os repreendeu. Jesus manifestou a sua ira naquele momento e chamou eles de ladrões. Vocês transformaram a casa que é para ser uma casa de oração para os povos num covil de ladrões, tá? E o comércio ali já era coisa antiga, mas perceba que Jesus não atentou para isso. Jesus não olhou, tá? Então, Jesus, em primeiro lugar, ele ficou irado e se manifestou, batendo com um chicote, virando mesas, em primeiro lugar. Por quê? Porque eles haviam invertido os valores daquele local, haviam transformado um local que era divino para buscar a presença de Deus num ambiente de relacionamento, de troca e de usurpação, tá? Eles trocaram o propósito, alteraram, tá certo? Eles mudaram ali o sentido daquele local. Era para ser casa de oração, mas inverteram os valores. E Jesus acusa o quê? O roubo de alguma coisa, o chamando de uma cambada, um monte de ladrões e salteadores. Mas do que eles roubaram? Do que Jesus estava falando? Jesus estava falando justamente pela questão de
eles terem roubado a essência do culto. Do que nós estamos falando? Estamos falando sobre o próprio culto. Eles haviam invertido os valores do culto que agrada a Deus. Deus esperava que eles fossem ali para orar e buscar a sua presença, onde ele manifestaria a sua glória como antes, mas não, eles mudaram o sentido do culto. Por quê? Porque todas as pessoas que iam ao templo para adorar, eles levavam uma oferta, um animal grande, médio, pequeno, dependendo das suas posses. Ofereciam, como eu falei, lá na parte de trás do templo, para verificar se seria aceito. E esses animais muitas vezes eram aceitos e muitos não. E o que acontece? Este animal, que normalmente era oferecido, tinha que ser um animal preparado, um animal separado, um animal que foi cevado à parte do rebanho, um animal que foi tratado e engordado com muito mais cuidado do que os outros receberam. Para quê? Para ser oferecido. Tá certo? Em Malaquias, no capítulo 1, do versículo 6 a 8, Deus fala sobre isso. Olha o que ele diz: o filho honra o pai, o servo honra o seu senhor. Se sou eu o pai, onde está a minha honra? Se sou eu o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que temos profanado a ti? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazei animal cego para sacrificardes, não é isto mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Apresenta isso ao teu governador. Será que ele vai se agradar de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Então Deus chama a atenção para quê? Para dizer que nem o homem aceitaria uma oferta de qualquer maneira, nem o ser humano. Por quê? Porque a oferta a ser apresentada no templo teria que ser uma oferta de qualidade, um animal tratado, cevado, tinha que ser um animal pelo qual o dono tivesse tido um carinho especial, porque o próprio Jesus fala em João 10,3, que a ovelha ouve e conhece a voz do teu Senhor, e o Senhor chama suas ovelhas pelo seu nome. Então, o que eles estavam fazendo naquela época? Estavam trocando, substituindo isso. De que forma? Lá em Deuteronômio, no capítulo 14, versículo 24 a seguir, a Bíblia nos dá orientação, Deus dá orientação ao povo através de Moisés, dizendo o quê? Dizendo que aquele que morasse muito longe, ele deveria cevar, cuidar do animal, como se fosse preparado para se oferecer a Deus no templo. Porém, devido à grande distância da casa dele até o templo, o que ele poderia fazer então? Abrir mão daquele animal, vendendo, e o valor ele traria então numa sacola e ofereceria no templo, ou então compraria um animal no templo. E isso fez com que eles substituíssem a verdadeira adoração, usando uma brecha numa norma que Deus abriu, um precedente que Deus abriu, para facilitar para eles, para que o animal não fosse saqueado, comido por um outro animal no meio do caminho, para que eles não fossem roubados, o animal não adoecesse. Deus então disse: engordem o animal, vendam e tragam o valor e comprem outro aqui. Então eles inverteram os valores, e assim muitos estão fazendo hoje. Hoje não há mais sacrifício para cultuar. Pessoas vão para o culto com o coração cheio de tudo que a televisão oferece. As pessoas hoje passam um dia assistindo futebol, entretenimento, piada, churrasco, rodas de amigo, e quando chega na hora do culto, pegam a Bíblia, trocam de roupa, pegam a Bíblia, a família, e vão para o culto, sem ao menos ter o desejo de estar lá. É disso que Jesus está falando. Hoje, muitos estão também trocando os valores, tá certo? Muitos estão hoje roubando a verdadeira adoração, não estão mais se preparando para oferecer o melhor para Deus e querem receber o melhor de Deus. Mas depois dessa palavra, de ouvir essa palavra, abra o teu coração, prepare-se mais para ouvir a voz de Deus, se consagre, busque a Deus, se coloque na presença de Deus. Eu vou orar neste momento e peço para que Deus abençoe você e sua família, para que Deus desperte você para se preservar um pouco mais, buscar a presença de Deus, abrir o teu coração e servir a Ele no templo com alegria, havendo antes um preparo para que Deus se manifeste no teu altar. Querido Deus,
Eu lhe peço a tua bênção sobre esse que está me vendo, sobre essa pessoa que está aí do outro lado. Abençoa, guarda, prospera, abre portas, dá a ele o sentimento de restauração, para que ele venha, volte a se preparar antes de ir oferecer o teu sacrifício no templo a ti. E assim, meu Pai, sinta a tua presença, receba o melhor de ti e veja a tua glória se manifestando naquele lugar. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço e te agradeço. Abençoa essa vida em nome de Jesus. Queridos, você que pode nos ajudar, anote aí o número da nossa conta e da nossa agência. Nesses dias estamos muito apreensivos, preocupados, porque não estamos tendo culto. Mas você que pode nos ajudar, nos ajude. Banco Itaú, agência 0435, conta corrente 811-641, o CNPJ da nossa igreja 13-590-826-0001-08. Nos ajude, segundo aquilo que Deus colocar em teu coração. Que Deus te abençoe e Deus te guarde. Em nome de Jesus.